Esse livro, ele é realmente muito bom, tá? Mas tem uma coisa que só a edição brasileira dele tem, que é o subtítulo. O subtítulo dele no Brasil é diferente das outras versões, e no caso da edição brasileira é fantástico. O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Eu, de vez em quando, durante o meu dia, eu me pego lembrando dessa frase aqui. Mas o livro como um todo é muito bom, eu indico muito a leitura. Olá, mente diligentes, tudo certinho com vocês? Deixa eu ler aqui o roteiro que eu escrevi para o vídeo de hoje, porque é isso que eu faço nesse canal. Eu leio o roteiro dos vídeos. No vídeo sobre back-end, front-end mobile, que eu vou deixar no card aqui, só que como eu não lembro onde é que fica o card, a gente fica igual o John Travolta, assim, ó, card, mas tá aí no card. Uma pessoa deixou um comentário dizendo que já estava há algum tempo estudando front-end, back-end mobile, e que ainda não tinha decidido. E foi um vídeo muito simpático, eu achei. Aliás, foi um comentário muito simpático, eu achei interessante, e decidi fazer um vídeo aqui para falar com vocês sobre decisões, né? Sobre algumas atitudes, algumas dicas, digamos assim, 10 dicas que ajudam a tomar decisões, né? Mas para começar a conversa, a primeira coisa que eu queria dizer é que mesmo que você esteja no último ano de faculdade, mesmo que você ainda esteja com dúvidas sobre um monte de coisa, ou esteja estudando já há algum tempo e ainda tem dúvidas sobre que caminhos tomar, a primeira coisa que eu tenho para dizer a você é: tudo bem, tá tudo bem, não tem problema, sério, de verdade, não tem problema. Decidir é muito difícil e decidir coisas relevantes para a sua vida é mais difícil ainda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que é difícil mesmo e que tá tudo bem não decidir, tá certo? Ou não ter tomado a decisão ainda, certo? É super normal. Até porque nesse sistema de moegente onde nós vivemos, existe uma idealização meritocrática de um ser autossuficiente, que toma suas decisões sozinho, que nunca desiste, que nunca se arrepende, que nunca volta atrás, né? No mínimo, no mínimo, isso é estatisticamente uma farsa, certo? Não tem como as pessoas que se dizem ser assim, estatisticamente serem assim, em uma quantidade tão numerosa quanto nós vemos por aí, certo? E mesmo quando isso acontece, quando a pessoa ela consegue essa postura do nunca desistir, e que não se arrepende, que não volta atrás, em geral isso traz consequências, né? São pessoas que frequentemente entram em burnout, que às vezes sofrem um colapso psicológico, outras vezes têm problemas com vícios em geral, ou até mesmo desenvolvem depressão, tá? E mesmo quando nada disso acontece com esse ser mitológico, esse cara muitas vezes ainda vira um escroto. Uma pessoa escrota, exato. Ele às vezes é um indivíduo com baixa empatia, ele tem poucas amarras morais para fazer as coisas que ele quer, para chegar onde ele quer. Ele tem ideias que geralmente têm um vínculo muito fraco com a realidade. E ele já idealizou tanto a própria vida que ele não tem, como eu falei, lastro suficiente com a realidade. E aí ele acredita em coisas como só não vence quem não quer, que quem não consegue é porque é preguiçoso, ou não tentou o suficiente, ou não acreditou o suficiente, e inclusive isso, que basta acreditar, né? Então, novamente, certo? Se tem algo que você ainda não decidiu, tudo bem, não se preocupe com isso, tenta relaxar e seguir a vida até o momento da decisão.
Às vezes você não precisa decidir agora mesmo. Às vezes tem algo que acontece que decide por você e isso não é demérito, entendeu? Eu até deixei um comentário, era só uma brincadeira, mas deixei o comentário, poxa, talvez a sua primeira oportunidade profissional, talvez decida por você. Talvez surja uma vaga, você está lá preparado, você estudou o suficiente de back-end, front-end e mobile, e aí surge uma primeira oportunidade e você vai lá e foca numa dessas três vertentes da qual a oportunidade pede, digamos assim, certo? De qualquer forma, eu vou falar aqui sobre são 10 dicas, certo? Nada mais do que isso, 10 dicas para ajudar a tomar decisões, certo? Eu vou deixar na descrição algumas referências de pesquisadores, de artigos científicos sobre o assunto. Porém, mesmo assim, mesmo tendo alguma ciência envolvida nesse assunto, é bom ter cuidado, tá certo? Mesmo que tenha experimentos científicos, tem vários pesquisadores e experimentos a respeito de tomadas de decisão, como o cérebro toma decisões, como facilitar para as pessoas tomar decisões, a gente tem que ter um certo cuidado, mesmo com esses artigos, certo? Porque não dá para garantir que ele vai funcionar com você, não dá para garantir que isso traga sempre decisões melhores, porque perceba que são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu facilitar a tomada de decisão, você tomar decisões mais fáceis, mais rápidas, e outra coisa é que essas decisões sejam boas. São coisas muito diferentes. E muitas vezes, como saber se é boa, né? Então, pode ser que você só descubra depois que você decida, só descubra com o tempo. Então, por isso que tem que ter cuidado, mas como o ideal é você ter algum vínculo com iniciativas científicas, mesmo nesses casos, então eu vou deixar o link na descrição, tanto de pesquisadores quanto de artigos que falam sobre o assunto tomada de decisão, né? Métodos que o cérebro usa e atitudes que você pode ter para facilitar um pouco a tomada de decisão, tá certo? Nas mentorias, inclusive, né? Muitas vezes eu nem estou preocupado com, apesar de eu falar sobre algumas dessas técnicas, dando essas dicas, digamos assim, eu nem estou muito preocupado com as decisões que a pessoa toma, certo? Geralmente são jovens, são adolescentes, que têm um certo tempo, que precisam amadurecer, e para fazer isso, às vezes, precisam tomar decisões erradas, e é assim que a vida e então eu não me preocupo muito com que decisões as pessoas vão tomar. Eu estou mais preocupado em reduzir o estresse, reduzir o sofrimento que essas pessoas têm ao decidir, certo? Para decidir. E também tentar reduzir a angústia quando alguma decisão foi ruim ou mostrou-se ruim, digamos assim, certo? Mas então vamos lá. Vamos para essas 10 dicas, certo? Bem, a primeira dica é: você não é seu cérebro, tá certo? Talvez essa seja uma parte aqui até que vai pegar um pouco mais da ciência lá e dos artigos que eu falei para você, mas o que você é? Você é a sua consciência, você é como você se enxerga, como você enxerga o mundo, como você interage com o mundo, né? Então isso é o que a gente chama de você, é a sua consciência. Pois é, essa consciência, ela está no seu cérebro, ela é uma parte relevante do seu cérebro, sem dúvida, é o que você é, mas ela não é uma parte tão grande assim do seu cérebro, ou seja, tem a maioria do seu cérebro, dos processos cerebrais, ele está ali na situação do inconsciente e não do consciente, né? Isso quer dizer que o cérebro, de vez em quando, ele vai decidir coisas por você, porque o processo de decisão, tem parte do processo de decisão também no inconsciente. Tem dois artigos que eu vou deixar na descrição, mas eu queria mostrar aqui para vocês, são artigos da Wikipedia, sobre o experimento de Libet, eu acho que é assim que fala o nome desse senhor aqui, certo? Então, ele tem um experimento e tem uma produção científica sobre a neurociência
da escolha, de certa forma, mas do que a gente chama de livre-arbítrio, né? A neurociência do livre-arbítrio. E ele demonstrou com experimentos, com eletroencefalograma, como é que funciona algumas decisões, como é que funciona um pouco o cérebro para decidir e como parte dessa decisão, na verdade, está lá no lado subconsciente do cérebro, né? Então, isso é algo que a gente tem que saber. E quando você sabe disso, quando você sabe que parte da decisão não está diretamente ligado à consciência, né? Meio que também, às vezes, tira um peso da gente, sabe? Do mesmo jeito que tira um certo peso a gente saber que tem simplesmente coisas que não estão nas nossas mãos, não estão totalmente dentro das nossas escolhas ou dentro de algo que a gente possa realmente fazer. Uma segunda dica que eu tenho para vocês aqui é simular uma escolha qualquer. Então, quando eu tenho lá esse processo que eu estou lá em dúvida entre algo e eu não sei, eu tô com realmente muita dúvida, e principalmente quando são questões que tem algum envolvimento que você possa ter atitudes físicas, né? São decisões que você pode, coisas que você está escolhendo, que você pode tocar, digamos, né? Então, por exemplo, você está escolhendo entre pares de sapato. Então tem 3 pares de sapato ali para você escolher e você está muito em dúvida. E o que alguns artigos dizem é que a decisão, com poucas opções assim, o cérebro inclusive meio que toma a decisão por você, quase que instantaneamente, ou seja, num espaço de tempo muito curto, mas a sua consciência não sabe ainda o que foi decidido. Então você pode simular uma escolha qualquer, dizer assim, eu vou levar qualquer um. E aí, só que nesse caso, de que você tem que levar a mão para escolher um sapato ou outro, um par de sapato ou outro, não existe escolher qualquer um. Você imagina que o seu cérebro vai ter que conduzir sua mão até uma daquelas escolhas. Se você vai ter que fazer isso, o seu cérebro vai comandar sua mão para alguma daquelas. Então, não tem, eu vou levar qualquer um. Mesmo que por milésimos de segundos, uma decisão foi tomada ali. E aí, você pode usar isso para parar, pensar e criticar aquela decisão. Tentar achar algum motivo ou alguma relação que tenha feito você escolher, você levar a sua mão para um daqueles, entendeu? E essa dica ela é muito parecida, na verdade, com a dica 3, que é você simular uma escolha aleatória. Então você também está em dúvida, digamos que você esteja em dúvida entre 2 coisas para estudar. Onde é que eu devo focar? Eu devo focar em estudar back-end ou devo estudar front-end, por exemplo. E aí você pega uma moeda, joga para cima e diz, cara é front-end, coroa é back-end, vou jogar para cima aqui, tum. E aí eu vejo se deu cara ou coroa. Beleza. Agora, isso é para decidir por você? Não. Não, é só uma simulação de uma decisão aleatória e para que você entenda como você se sente naquela situação em que algo meio que escolheu por você. Então, você tá super em dúvida, mas quando você joga a moeda e vê que deu uma das 2 opções, por exemplo, deu front-end, você vai sentir alguma coisa, sabe? Você vai chegar assim, poxa, por exemplo, você pode se sentir muito confiante nessa hora, e dizer assim, é isso, né? Ou você pode, nessa hora que a moeda escolheu por você, você pode se sentir, poxa, mas eu não me senti bem com essa decisão. E isso é um indício de algo. Então é só uma dica, é só um método, um truque, digamos assim, para você trazer, para que você consiga perceber qual é o viés que você tem de escolha, que muitas vezes não está no consciente, então aquilo leva para o consciente. Até porque, às vezes, é mais fácil você tentar capturar essa crítica à escolha do que tentar escolher direto. É lógico que você pode também tentar fazer a dica anterior. Eu vou escolher qualquer um, vou escolher back-end e ver como você se sente. A ideia é que nos 2 casos você tenha uma situação onde é como se a escolha tivesse
já tivesse sido tomada, a decisão tivesse sido tomada, e você tem a chance de criticar essa decisão e ver como é que você sente em relação a ela, tá certo? A quarta dica é filtrar opções, tá certo? É o seguinte, é muito difícil decidir e é mais difícil ainda decidir quando você tem muitas opções, tá? Uma das coisas que eu acho que daqueles artigos que eu vou colocar na descrição, das conclusões dos artigos, eu acho que uma das mais claras, assim, uma das que para mim faz mais sentido é essa questão da quantidade de opções piorar a escolha, certo? E então, você reduzir o número de opções de alguma forma, mesmo que artificial, sei lá, você tentar descartar as opções absurdas, porque em geral, inclusive, muitas vezes é mais fácil saber o que você não quer do que o que você quer. Então eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E aí, o que eu não quero é um conjunto já para você excluir, aí você vai ficar com menos opções, e dentro dessas menos opções vai ficar mais fácil decidir, tá certo? Então essa seria a quarta dica. E como quinta dica, coletar dados. Coletar, não só coletar, como listar dados também, sabe? Então você tentar fazer uma listinha de prós e contras. Eu defendo que essas coisas, inclusive nesses casos, possam ser feitas até no papel mesmo. Você pode usar qualquer outro artifício, um texto, um documento qualquer no computador e tudo, um bloco de notas da vida, onde você coloca o que você vê de bom naquelas opções, em uma determinada opção, e o que você vê de ruim também. E aí depois você tentar comparar. Você pode chegar ao nível até quando o número desses prós e contras são grandes e você consegue mensurar certas vantagens e desvantagens, você pode até fazer uma planilha do Excel. E aí dá pesos, olha, essa determinada, por exemplo, você está escolhendo entre dois celulares, né? E você tem lá, esse aqui tem a câmera boa, esse aqui tem a câmera mais ou menos, esse aqui tem a tela boa, esse aqui a bateria não dura tanto, e você vai colocando os prós e contras de cada um e o preço, e você pode dizer assim, eu vou dar mais peso para o preço, porque, sei lá, eu tenho um orçamento curto, então eu vou dar um peso maior para o pró ou o contra, digamos assim, preço, certo? E eu quero um celular para tirar foto. Então a qualidade da câmera do celular conta mais do que outras coisas. Então você coleta esses dados e você trabalha um pouco com eles para depois você olhar para eles e assim, beleza, eu consigo distinguir claramente entre as opções quais as que eu dou mais importância e quais as que eu dou menos importância, quais têm mais vantagens e desvantagens, segundo esses critérios aqui que eu coletei e listei, certo? A sexta dica é veja quanto tempo você tem, tá? Você vai ver que, inclusive, é muito uma estratégia de vendedores e de lojas em geral, até lojas na internet, de criar a sensação de urgência. É só até hoje, é só até amanhã, você não só tem essa chance, só faltam 3 desses, tal. Então, essa sensação de urgência é justamente porque quando você está com essa sensação de urgência, você acaba tomando decisões mais rápido, pensando menos e muitas vezes decisões piores, né? Quando a gente leva para o lado, por exemplo, de escolher um caminho na profissão ou algo desse tipo, ou o que é que você vai priorizar nos seus estudos, você não pode decidir rápido demais, porque nós sabemos que isso vai piorar a sua escolha, mas também você não pode nunca decidir sobre isso. Então é interessante você tentar descobrir quanto tempo você tem para decidir isso. Então é porque você vai participar de um vestibular, é porque você vai submeter para uma vaga, é porque você vai pagar um curso, entrar num curso. Quanto tempo você tem para decidir? Tentar imaginar isso, para que inclusive você não se apresse nessa decisão ou não tome a decisão sem ter dados suficientes sobre aquilo que você quer decidir, certo? Então é muito importante que você realmente consiga identificar o quanto você tem de tempo
para decidir, tá certo? Isso vai fazer muita, digamos, vai fazer muita diferença na qualidade de sua escolha. E às vezes você acha que algo que você está em dúvida é algo único, que você tem que decidir tudo num pacote só, e você pode perceber que às vezes, não, isso aqui eu consigo decidir agora. Então, por exemplo, eu consigo decidir agora que eu vou fazer uma faculdade de ciência da computação ou de sistemas de informação. Beleza, eu decidi isso eu preciso decidir agora. Se eu vou trabalhar com back-end, front-end ou mobile, por exemplo, é algo que eu posso escolher ao longo da faculdade, certo? Só para dar um exemplo que nem sempre você tem que tomar a decisão toda de uma vez. Você pode tentar quebrar uma decisão grande em decisões menores, tá certo? E fazendo isso ao longo do tempo, tá certo? Isso pode lhe ajudar. Outra coisa que você tem que tentar descobrir é o quanto é fácil reverter aquela decisão. Porque às vezes você está sofrendo muito por uma decisão, mas é fácil reverter aquela decisão? Vou dar um exemplo. Na verdade, um exemplo não. Vou falar de um termo que é utilizado, uma certa analogia, digamos assim, que é você chamar aquela decisão, aquela opção que você está tendo, se ela é uma via de mão única ou se ela é uma via de mão dupla. Imaginando que numa via de mão única, né, você está, digamos, um carro que vai percorrer uma via de mão única, que é difícil para ele voltar. Então tem certas decisões, tem certas opções que quando você escolhe, você pode até reverter, talvez possa até desfazer aquela decisão, mas é difícil. É difícil, ela tem um impacto grande, certo? E assim como na analogia da rua de mão única, você, vou aqui simplesmente fazer aqui o retorno pela calçada mesmo e vou voltar na contramão. Poxa, aí você reverteu, mas se arriscando muito, arriscando outras pessoas, arriscando você, arriscando, sei lá, descumprir alguma lei, sabe? Então, você tem que ter muito cuidado com essas decisões que são uma via de mão única e tentar classificar se elas são uma via de mão única ou se elas são uma via de mão dupla, que é aquela via que você tá aqui, você anda nela, e se você decidir que, poxa, quero voltar atrás, eu quero desfazer essa decisão, você pega um retorno na própria via ali e volta, entendeu? Perdi um certo tempo percorrendo aquela via, indo para um lugar que eu não queria ir, beleza, tudo bem, mas é fácil voltar. Então, você conseguir enxergar dentro das suas opções, dentro das decisões que você tem que tomar, quais são aquelas que são mais fáceis de reverter e quais são aquelas que são mais difíceis, pode tirar uma dúvida ali. Cara, eu vou escolher essa, eu estou realmente em dúvida, mas eu vou escolher essa opção aqui porque ela é fácil de reverter. Às vezes é uma opção, às vezes a decisão em si é mais fácil de reverter ou não, e aí você tem que pensar um pouco mais, né? Não vou decidir agora, ou preciso de mais dados, porque essa decisão é uma via de mão única. Se eu entrar nela, é difícil retornar, é difícil voltar, tá certo? A oitava dica é você tentar notar a diferença entre as opções. Eu digo isso, né? A gente falou aqui em coletar dados e tudo mais, mas eu estou falando isso especificamente porque às vezes a gente está com tanta dúvida entre as opções, mas por um motivo um pouco mais simples, que é o motivo de elas são muito parecidas. As opções são muito parecidas. O impacto delas, o efeito delas é muito pequeno. Então, é por isso que gera dúvida. Então, voltando ao exemplo, sei lá, do celular, só para dizer qualquer coisa, certo? Às vezes você está em dúvida, mas os celulares têm preços diferentes, tem preços similares, têm características similares. Aquilo que você mais quer, que sei lá, é a câmera, é muito parecido. As indicações, né, os reviews, o que as pessoas falam daqueles dois celulares são muito bons, são indicações muito boas nos dois casos. E aí a dúvida é porque é muito similar, é muito igual. Isso quer dizer que é quase como se você pudesse escolher qualquer uma das duas e fosse realmente uma boa escolha. Por exemplo, o caso do front-end, vamos só colocar duas opções aqui, front-end e back-end. Eu vou escolher, vou focar
em front-end ou back-end. Às vezes, a maior dúvida é que são dois caminhos muito bons, assim como o mobile é um caminho muito bom. Assim, você pode ser um excelente profissional e ganhar bem e se dar bem em qualquer uma dessas vertentes. É por isso que é difícil escolher. Aí você tem que mudar o critério, você tem que, poxa, qual é a que eu tenho mais afinidade, qual é a que eu me dou melhor, qual é a que eu estudo mais fácil, estudo melhor, me sinto melhor estudando, ou me sinto melhor atuando, digamos, quando eu estou fazendo ali os exercícios. Então, aí você pega esses outros detalhes e aí desambigua, né? Você torna diferente algo que é muito similar usando outros critérios, ou seja, mudando os critérios que você tinha antes para você conseguir diferenciar as opções e, no final das contas, escolher melhor, tá certo? A nona dica é você contar a história, a sua história, digamos assim, a sua história, inclusive futura, ao contrário, tá? Para você perceber, tentar descobrir um pouquinho como a gente falou lá na outra dica do mão única, mão dupla, você tentar descobrir qual é o real impacto daquela decisão. Porque quando você conta a história ao contrário, como eu estou falando aqui, você chegar lá do resultado para o final. Então, do resultado final para o começo. Então, você dizer coisas, você pensar coisas como o que eu quero escolhendo entre back-end e front-end ou mobile. Eu quero comprar uma casa. Digamos que seja esse, lá no finalzinho, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero viajar, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? E aí você vê, mas para isso eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso estar empregado, eu preciso ganhar razoavelmente bem. Para eu conseguir um bom emprego, eu preciso de uma certa experiência, né? Para conseguir essa experiência, eu preciso de uma primeira oportunidade. E aí você vai vendo que, poxa, mas engraçado, se eu escolher front-end, back-end ou mobile, não muda tanto o caminho no resto. Enquanto vão ter algumas opções, vão ter outros casos que a decisão é assim, quando você muda entre um e outro, você toma uma decisão e toma outra, quando você olha nessa linha, como se você estivesse desconstruindo do futuro para o passado, poxa, faz toda a diferença. O meu caminho é completamente diferente. É o caso, muitas vezes, por exemplo, eu vou entrar numa faculdade de ciência da computação, eu vou entrar numa faculdade de sistema de informação, eu vou fazer um curso de tecnólogo ou simplesmente vou procurar um emprego, não vou procurar uma formação acadêmica na área de desenvolvimento. Muitas vezes isso muda completamente que tipo de carreira você vai ter, a quantidade de possibilidades que você vai ter, às vezes até a chance que você vai ter de ter a sua profissão regular de desenvolvimento e também ser professor, por exemplo, dar aulas em faculdades no futuro e tal, e ter um complemento de renda ou qualquer coisa desse tipo. Então perceba que tem certas decisões que mudam muito o caminho e tem outros que nem muda tanto, tá? Então é interessante você entender quais são mais impactantes ou menos. Uma das formas que eu estou falando aqui é justamente você tentar ir lá para o resultado final, se imaginar lá no futuro e tentar desconstruir, tentar ir voltando, tentando ver o que levaria você àquele ponto para você diferenciar o que realmente faz diferença ou o que não faz diferença tanto, quais são as decisões que não fazem tanta diferença nesse resultado final que você quer. E a décima, uma das coisas que eu acho mais importante, é você tentar medir a sua rede de apoio, o quanto você pode ser amparado se você, no momento de decidir algo que realmente tem muito impacto e a decisão não for a mais acertada, né? O quanto você consegue ser ajudado, digamos, ou não. O quanto a sua rede de apoio, por mais que você tenha, quando você tomar aquela decisão, cara, você vai ter que arcar com muito mais consequências sozinho do que, digamos assim, o razoável em alguns casos, né? E nesse momento, inclusive,
é muito importante você valorizar essa sua rede de apoio. Se você realmente tiver essa rede de apoio, é um momento também de você se sentir muito grato em você poder tomar certas decisões e mesmo que elas não sejam as melhores, você tem ali como ser amparado, tá certo? Eu sempre lembro de uma história que o Luigi, né, que é youtuber aí, vale muito a pena procurar o canal do Luigi. E o Luigi fala sempre de uma história, da história de quando ele morava no interior, acho que do Paraná até, e a mãe dele é, era faxineira e tal, e ele queria vir para São Paulo e tentar avançar na profissão dele, tentar avançar na carreira e saindo de casa, saindo da casa da mãe e indo morar só num local que ele não conhecia, ou seja, com vários desafios a respeito disso. E ele sempre diz que uma das coisas que mais deu força para ele nesse momento foi a mãe dele dizer que, olha, mas se der errado, as portas estão abertas, você volta aqui para casa, tá tudo certo, entendeu? Então, isso às vezes é essencial para você conseguir decidir melhor. É você ter a tranquilidade de, cara, se tudo der errado, eu vou voltar para onde eu vim e tá tudo certo, e tá tudo bem. E aí essa rede de apoio, ela dá a chance de você tomar algumas decisões até mais arriscadas de maneira mais tranquila, certo? Mas de qualquer forma, pessoal, eu queria de novo reforçar que decidir é difícil, tá certo? Que decidir exige prática, né? Que às vezes você decide e erra, e aí começa a ter visões diferentes e melhorar a sua capacidade de decidir. Então, não se prive disso, de exercitar decisão para que você ganhe mais habilidade em fazer isso. Lembrar que, assim como a gente falou da rede de apoio, é muito importante pensar que as soluções realmente relevantes, elas são soluções coletivas, elas são soluções onde você pode contar com alguém, ou você diz para alguém, você deixa claro para alguém que aquela pessoa pode contar com você para as decisões delas serem facilitadas também, né? Nós evoluímos como espécie assim, nós não temos garras, nós não temos presas, nós não corremos tão rápido, nós não somos tão fortes, mas nós somos muito bons nisso, de ajudar uns aos outros, de cooperar e assim cooperando vencer desafios que sozinho, cara, seria completamente impossível. Então, imaginar o quanto você tem, como eu falei na última dica, essa rede de apoio, o quanto você pode ser a rede de apoio de alguém, tá certo? Porque o individualismo, ele até funciona, mas para um número muito pequeno de pessoas, que aí quando você olha em retrospecto, quando você olha para trás, mesmo que você vença sozinho, sabe, não é a mesma coisa. Eu acho que a satisfação não é a mesma, certo? E em uma jornada difícil é muito melhor você ir acompanhado, né? É muito melhor você ter companhia, de você, por exemplo, quando você começa um estudo, você poder chamar um amigo para estudar junto com você. Você ter colegas que estão estudando a mesma coisa, e tem ali uma troca de informação, uma troca de conhecimento. Isso geralmente acelera o processo de desenvolvimento, de aprendizado e tudo mais, certo? E também você pode seguir um canal que está muito interessado em lhe ajudar. Olha só, ataque de oportunidade. E que está aqui disponível para ajudar você até mesmo a tomar certas decisões, assim, trazendo esse tipo de conteúdo para você, tá certo? De novo, decidir dificilmente é uma tarefa simples, mas calma que eu tenho um plano.